E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza. Então, bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast semanal que eu gravo junto aqui com meu irmão. Hoje nós falaremos aí das duas outras competições europeias, né? A Liga Europa e a Conference League. Vamos juntar as duas aí e falar num único vídeo, né? Vamos começar e para início aí, meu irmão vai começar aí falando aí, trazendo algumas coisas aí para vocês e também, né, falando um pouquinho aí das expectativas. E aí, Vitor, como é que você tá? O que você manda de novo aí hoje? E aí, pessoal, começamos mais um episódio. Boa semana a todos, muita saúde acima de tudo. Começamos aí falando de UFL, novidade da UFL, com nova data de lançamento, tá? O jogo mudou a data de lançamento, lançaria esse ano, mudou para 2023. Tá com 80% do jogo concluído. Só que como eles querem a perfeição, porque a UFL, como praticamente todos vocês sabem, vai ser praticamente a rivalidade com o FIFA, né, que está lançando agora, que o ano que vem vira EA Sports, e também vai ser a rivalidade com o In-Eleven, também praticamente. Então, o jogo está concluído, mas praticamente ainda faltam algumas coisas, desculpa, deu uma gaguejada aqui. Eles querem jogadores, praticamente poderão formar a própria equipe de futebol. O que é isso? Praticamente você vai ter uma equipe, e aí você vai ter uma grana e você vai poder montar a sua própria equipe. Então, quer dizer, você poder contratar ali, fazer negociações. Hoje já tem no FIFA, né, que você vai poder participar das negociações, mas na UFL a ideia é você ser um negociador. Você praticamente ser um negociador e ir lá conversar com o clube adversário. Exemplo, você quer tirar o Cristiano Ronaldo, que queria sair do Manchester United para ir conversar com o seu clube. Aí você vai lá no Manchester United, vai conversar. Provavelmente a ideia é ter os dirigentes também, tá? Os dirigentes que hoje são os dirigentes dos clubes, ter também os dirigentes, pelo menos um dos dirigentes dos clubes na época, para você ir lá conversar, trocar uma ideia, tá tendo negociação da UFL com os dirigentes dos clubes. Então, assim, essa é a ideia da UFL para ser um pouco diferente do que é os outros jogos praticamente de futebol que estão sendo lançados e são lançados todos os anos. Essa novidade aí da UFL só será lançado em 2023. É, é um jogo que já está sendo adiado várias vezes, né? Procurando a melhor formato, até porque eu acho que é o orçamento menor, né? Que o das outras empresas. E eu acho que talvez acho que de princípio ele vai tentar disputar mais com o eFootball, né? Com o antigo In-Eleven. E também PES, né? O eFootball que deve ser o. Que praticamente é um jogo. Que virou, né? Praticamente um jogo. Hoje todos os jogos são secundários em relação ao FIFA, né? Ou futuramente EA Sports FC. Então eu acho que ele quer primeiro se estabelecer no mercado para depois reapresentar, né? Aparecer com força. E a ideia de você trabalhar com criação de um time é legal porque aumenta as possibilidades, né? Eu acho que eu sempre falo, eu acho que para um jogo, hoje em dia para qualquer jogo ele dá certo, qualquer jogo desses de esportes, ele tem que permitir a edição, a inclusão, você tem que poder fazer o que você quiser dentro do jogo. Eu vou dar um exemplo até de um jogo que saiu agora, né? Acabou de sair, que é o NBA 2K, que é de longe, assim, de muito longe, o melhor jogo desses para jogar de esportes com modo carreira. Por que que não é melhor? Porque além dele ter praticamente todas as eras, hoje ele incluiu as eras da NBA, né? Você pode começar jogando nos anos 80 da NBA, com tudo original, com todos os jogadores, equipes, logo, mudança de regra, crescimento da liga, crescimento de equipes, tudo isso o jogo incluiu. Além disso, você pode pegar, por exemplo, o LeBron James e botar nos anos 80, por exemplo. Então, é o que eu falo, isso Legal. se você quiser fazer. Isso é uma das coisas que o jogo faz, a gente poder criar os caras, mudar, mexer no over, mexer nos atributos, mexer a hora que você quiser mudar o nome dos caras. Você vai fazer qualquer coisa, coisa que, por exemplo, o PES chegava muito perto, né? Quando trazia o seu modo carreira, que ficou sem trazer, e o FIFA sempre penou um pouco, né? Então o eFootball está tentando encontrar regras de que eu falo, né? Que o correto seria todo mundo seguir o que o NBA 2K faz e a cada ano esse jogo surpreende. O FL vai tentar entrar no mercado, eu acho que, né? Eles entram com essa ideia de você poder criar seu time, porque foi um modo que o FIFA usou, né, no ano passado, no último FIFA, no FIFA 22, e funcionou legal, muita gente gostou. Então, eles vão tentar trazer isso talvez pro jogo deles.
que é para ser mais um Arsenal. É claro que eu acho que ainda é pouco, na minha opinião. Acho que falta mais. Deveria ter mais Arsenal, mais opções. Então vamos ver se eles vão trazer mais coisas. E aí é melhor se adiar o jogo para trazer mais ferramentas para as pessoas jogar. Porque quanto mais ferramentas você trouxer, melhor você potencializa a venda do seu jogo. Porque aí seu jogo passa a ser um jogo que pode ser alvo de produção de conteúdo. Então criadores de conteúdo vão poder trabalhar, brincar dentro do seu jogo e trazer ideias e vídeos. E com isso atrair mais pessoas pro seu jogo, que hoje é a melhor publicidade que tem, né? A publicidade do pessoal de games, né? Do pessoal que produz conteúdo, né? Que nem a gente produz conteúdo aqui, né? Pro YouTube né? E a mesma coisa pros jogos também, né? Hoje é a melhor publicidade, né? A mais direta, você atinge diretamente o seu consumidor, então é a melhor forma de se fazer essa evolução. Mas vamos acompanhando. Estamos numa boa expectativa aí pro lançamento do UFL. Vamos começar então falando da Liga Europa. Né? Da Liga Europa, nós temos duas competições diferentes da Liga dos Campeões, né? Que a gente tem uma competição só, então a gente pode ir bem a fundo nos grupos. A gente vai fazer uma passagem com destaque sempre nas principais equipes, né? Eu acho que vale a pena fazer isso. Já teve uma rodada, né? A rodada aconteceu ontem da competição. Nós temos o grupo A, nós temos Arsenal, atualmente é o líder depois de uma rodada, com o Bodo empatando com o PSV, né, o Bodo da Noruega com o PSV da Holanda, e o Zurich da Suíça perdeu pro Arsenal de 2-1, e o Bodo aparece com uma surpresa aí. É um grupo que o Arsenal deve passar, só passa um, né? Pra te lembrar que só passa um time, né, de cada grupo, né? Não. Ah, não, desculpa, não é que passa um, é que ele pula a 16 avos de final. Ele pula a 16 avos de final e entra na outra fase. Aí entra um clube da Champions, isso. Os terceiros colocados da Champions. Isso, é que tá marcado aqui que eu tô vendo, eu falei, ué, mas não era assim, né? Pensei que tivesse mudado a regra, não. Não, isso é Sul-América, você confundiu com a Isso, Sul-Americana, que tá marcado errado aqui. Os caras marcaram errado aqui. Eles marcaram como se fosse, tipo, entendeu? Mas, porque o terceiro vai pra Conference League, não vai? O terceiro colocado vai pra Conference League. Então, por isso que eu vi que a marcação tá errada aqui. Então é isso mesmo. Então, o Arsenal deve ser o candidato aí a entrar direto para a oitava de final. Eu acredito que o PSV, mesmo com esse empate contra o Bodo, deve ser o time a ficar em segundo lugar nesse grupo. O Arsenal, acho que até um dos candidatos ao título, viu, da Liga Europa. Vem jogando muito bem, atuando muito bem no Campeonato Inglês. É o líder do Campeonato Inglês. É um time muito forte, é um time que achou entrosamento entre o trio brasileiro, né, no ataque. E meio campo muito interessante, com jogadores que estão amadurecendo, né? Hoje a gente tem o Odegaard como uma referência técnica e uma referência de liderança no time. Um jogador que tinha muita expectativa em cima dele durante muito tempo. Parece que ele finalmente, né, se encontrou numa grande liga, num grande momento, num time acertado, né? Eu gosto muito. E eu acho que o Arsenal é um dos candidatos ao título. O que você vê aí desse grupo A já da Liga Europa? Assim, a gente poderia fazer um adendo total, tá? Acho que é mais fácil a gente passar, não grupo a grupo, mas passar assim, vai passando os grupos, a gente vai depois comentando sobre os principais, Arsenal, Manchester United, tem a Roma aí também, tem outros times. Vai passando, vamos pelo grupo B, depois a gente faz um adendo de tudo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, no grupo A eu vejo o Arsenal. Aí tem. Talvez pode ter uma surpresa com o Rennes. O Rennes venceu no meu jogo do grupo B, mas tem o Fenerbahçe, que podia ter sido, né, o destino do Cristiano Ronaldo, né? Chegou a se cogitar essa história. Tem o Dinamo de Moscou. Qual o Dinamo desse aqui? O Dinamo de Kiev, né? O Dinamo de Kiev da Ucrânia. O Dinamo de Kiev da Ucrânia. Que acabou sendo eliminado na última fase da Champions League pro Benfica. E aí foi pra Europa League. Então. Isso aí. Caiu. E o Kalarnak, né? Que é o outro time aí também que completa o grupo. Mas eu acho que nesse grupo aí não tem um time assim que pode chegar, né, com impacto, né? Seria alguma surpresa. Já no grupo C a gente tem dois times que acho que vão brigar de forma interessante. Tem o Betis, né? O Betis aí que eu coloco, né? O time espanhol. O time fez uma ótima campanha, né, no ano passado, no Campeonato Espanhol.
né? É do treinador Pellegrini, do Pellegrini, né? Manuel Pellegrini. Que chegou a estar cogitado, né, na disputa aí pela vaga que será deixada pelo Tite no que vem, né, na seleção brasileira, pós-Copa do Mundo. E a Roma do José Mourinho, né, que é atual campeã da Conference League, vai tentar aí escalar, né, o que eu chamo de escalar o pelotão, né, escalar as competições, tentar vencer também. Eu acho que é um time que entra na briga pela Liga Europa de verdade também, vai brigar, vai dar trabalho para os times ingleses. Então eu acho que entra também, a Roma entra, apesar de ter perdido, né, pro Ludogorets o primeiro jogo, eu acredito ainda que a Roma chega realmente forte, né? E aí temos o HJK da Islândia, se não me engano, da Islândia da Suécia, e o Ludogorets, né, da Bulgária, aí nas equipes, né? No grupo D temos é um grupo que talvez não tenha. Tem o Braga, né, de Portugal, aí tem o União Berlim. Vamos ver como é que o União Berlim vai trazer aí a possibilidade. O União Berlim perdeu para o outro União, né, para o Sangloa, né, o time da Bélgica, né? Sim. Time até surpreendente da Bélgica aí. Novo, um Então, time novo aí, surpreendente da futebol então belga. isso, pode ser que seja uma surpresinha, mas acho que é um grupo que não apresenta o candidato ao título, na minha opinião, né, dessa competição. Fora os times, é claro, que vão descer da Liga dos Campeões, né? Provavelmente eu falo desses times que eu acredito que sejam candidatos ao título, mas é claro que a gente pode incluir aqueles que podem cair Sim. da, da Liga Podem dos ter Campeões. grandes equipes fortes aí caindo da Liga dos Campeões para A jogar gente tem o grupo da morte lá, por a Liga exemplo, né? O Europa. grupo que tem três, grupo do O Bayern do de Bayern, Munique. Barcelona e Inter de Então, Milão, pode ser que aí um já dos cai, três. provavelmente cai um dos três aí para ser um candidato ao título também da competição. O grupo E, o grupo do Manchester United, né? Manchester perdeu para a Real Sociedad. Tem um time que foi o xodó, né, do pessoal, né, o Sheriff, né, ele tá de volta aí, né, ele aparece como um Sheffield time, United. isso aí, chega como o xodó, né, muita gente gosta, né, gostou criou uma admiração, né, pela campanha do time na última Liga dos Campeões. E a Real Sociedad que a gente não pode nunca excluir, né, não podemos excluir a Real Sociedad, que é uma equipe que tem um bom trabalho, né, com jogadores interessantes. Apesar de ser uma equipe do País Basco, ela gosta, tenta trabalhar também com jogadores, né, do País Basco. Para quem não sabe, o País Basco é uma região que pega um pouco da Espanha, um pouco da França, aonde uma região que, assim como a Catalunha, busca a sua independência política, tem com isso, né, uma coisa histórica, né, tem os seus ideais, tem os seus conceitos, né. Então, e no futebol acaba refletindo, nos esportes em geral acaba refletindo, né? Então, por exemplo, a gente tem o Athletic Bilbao, que é um time que ainda usa só jogadores bascos, né? Jogadores que nascem nessa região e jogam só pelo time. E a Real Sociedad mais ou menos segue a ideia, só que ela é um pouco mais aberta para os jogadores de fora, né? Então recebe ainda jogadores não bascos também. Mas a ideia é promover o esporte basco mesmo, né? Assim como a ideia do Barcelona também é promover o esporte catalão. Então vence o Manchester United, né, no primeiro jogo, mas eu coloco também o Manchester United como, eu acho que é o time que tava com muitos problemas, né? Ten Hag chega, o time ainda tem alguns defeitos, né? Vai levar um tempo, é claro, para entenderem a filosofia, a ideia do Ten Hag. Ele já começa a botar o modelo dele, o time já começa a ganhar a cara dele. Mas assim como foi no Ajax, não é um trabalho que sai da noite pro dia, né? É um trabalho que vem, que será talvez o Manchester. Ele eu acho que nem entra talvez como favorito. Eu acho que entra como favorito de segunda linha por conta disso, porque é um time que vai oscilar muito, né? É um time que, por exemplo, ele ainda tá encontrando, né? Ele tava até falando antes de começar a live, tava até falando, né, que o Ten Hag usou, por exemplo, o Fred no lugar do Bruno Fernandes, né, na ideia do time, né? A gente tava até falando que não é a característica do Fred. O Fred não tem essa característica de jogar nessa função, ficou meio deslocado nesse posicionamento. Então,
não é o caso, mas tá encontrando. O Guardiola tá encontrando, o Manchester entra aí como, talvez se acertar, talvez a parada da Copa do Mundo, talvez pós-Copa do Mundo o time engate e aí se acerte e consiga, talvez contratações em janeiro pro Manchester United ainda fortaleçam ainda mais a equipe, então pode acontecer, mas a gente deixa em uma possibilidade aí, realmente o Manchester é o favorito do grupo, né? Mas pra competição acho que entra como favorito secundário. Já o time que eu gosto muito, viu? Gostei muito, tá no grupo F, é a Lazio. A Lazio eu gostei muito. Eu acho que é um time. Eu vi o jogo deles contra. Ai, mano, no jogo que eles ganharam do campeonato. Inter. Isso, é. Eu gostei muito do que eu vi do time da Lazio. Gostei muito mesmo. Milinkovic Savic hoje é um dos jogadores assim que tem. Eu acho que até falei numa live, ele parece muito um jogador. Até porque, né, pra quem não sabe, né, ele é sérvio, né? E a Sérvia, né, quando formava a Sérvia, meio que é conhecida como ser meio que o Brasil da Europa, né? Em termos do estilo de jogo dos seus jogadores, né? E o Milinkovic Savic é muito aquele meia clássico, aquele 10 clássico, mas do futebol moderno. Então é um jogador que eu gostei muito de ver, né? Vai enfrentar o Brasil, a gente vai ser um jogador que vai atrapalhar um pouco aí os nossos planos na Copa do Mundo, né? Pela Sérvia. E na Lazio ele tá ajudando muito. O Felipe Anderson, o jogador, também cresceu muito. Eu gosto muito do time da Lazio. Eu coloco o time da Lazio também como um dos candidatos aí ao título também dessa competição, né? Apesar de ter o Feyenoord também, que costumava vir bem, apesar de ter perdido, né? Perdeu para Lazio 4-2. Tem o Sturm Graz, né? E o Midtjylland também no grupo. Então, mas eu acho que a Lazio entra como, na minha opinião, como mais um favorito no grupo F. No grupo G, eu também não vejo um favorito mesmo, né? A gente tem tem o Freiburg da Alemanha e o Nantes, né? Mas eu acho que entra no segundo plano. E para fechar no grupo H da Liga Europa, talvez o Monaco, né? Mas os times franceses, todos eles eu tenho muita dúvida. Apesar de ter visto o Olympique de Marseille até que fazer um bom jogo pela Liga dos Campeões, eu tenho muita dúvida dos times franceses por conta da inferioridade, também pela dificuldade que eles enfrentam em relação ao Paris Saint-Germain, né? Então eu coloco uma dúvida aí, apesar de respeitar muitas equipes francesas, eu vejo o Monaco também como uma equipe secundária na busca pelo título, né? No grupo H que tem o Ferencváros, o Trabzonspor e o Estrela Vermelha. Estrela Vermelha, temos o Estrela Vermelha, né, que já foi campeão de Liga dos Campeões. Temos o Malmo, que já foi finalista da Liga dos Campeões, né, equipes importantes aí, né? PSV. Malmo da Suécia, né? Isso, é o Malmo da Suécia. Foi quando o Nottingham Forest foi campeão, eles ganharam em cima do Malmo, né? O Malmo é um time, né, que já tem história aí, né, nessas competições. Então é mais ou menos isso, né? Então, se você for resumir, eu coloco hoje na fase de grupos, eu coloco o Arsenal, Roma e Lazio como os três favoritos para a competição, com Manchester United, o Mônaco e o Manchester United, o Mônaco e o Betis como secundários, né? Como times que vêm no segundo escalão, é claro, incluindo aqueles que também virão da Liga dos Campeões, né? Esse é meu patamar. Eu acho que é uma competição até meio. Essa é uma coisa dessas competições, né? Às vezes o nível a discrepância de nível é muito maior, né, do que em relação a, por exemplo, a Liga dos Campeões, né? Por conta de alguns campeonatos serem mais competitivos, né? O que você vê dessa competição aí da Liga Europa? Assim, a Liga Europa, por ser um campeonato secundário, né, do continente europeu ali, os times que praticamente chegaram na Liga, mas tem boas equipes aí. Você pontuou algumas boas equipes que vão disputar essa primeira fase aí. Destaque muito pelo Arsenal, acho que começa uma grande temporada, até uma temporada para mim surpreendente. Em 6 jogos no campeonato, ganhou 5, perdeu 1 no campeonato, na Premier League. Time que a gente tinha colocado ali em um dos episódios aí do podcast, a gente colocado ali para uma disputa de Champions, ali para quarto, quinto lugar, mas começa muito bem. Gabriel Jesus encaixou muito bem ali, até meio que dono do time, às vezes ele consegue fazer as duas funções, às vezes ele vem para armar
no meio campo, junto com o Odegaard, e se junta na frente para ser o centroavante da equipe, fazendo uma boa dobradinha com os dois pontas, né? Do lado o Saka, que cresceu muito, acho que assim, o Saka vai até uma boa surpresa da temporada passada, cresce muito, vai ser até bom para a seleção da Inglaterra para a Copa. É um menino que vai chegar mais preparado para a Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra. Do outro lado, o Martinelli, o brasileiro que vem para sua segunda temporada, já mais adaptado, já fez uma boa temporada passada, tá com mais confiança, indo muito para cima, indo muito no 1 contra 1. Acho que assim, ganha muito o Arsenal nesses dois pontos. Tem a entrada do Marquinhos, né? O Marquinhos que atuou na equipe nessa Europa, o brasileiro, jogador de São Paulo, da categoria de base de São Paulo, que é novo, foi bem, fez um gol, deu uma assistência, também pode crescer muito. É um time, assim, comandado pelo Arteta. O Arteta é um cara que vem da filosofia Guardiola, para quem não se lembra, o Arteta era o auxiliar do Guardiola por muitos anos, foi o auxiliar do Guardiola ali no Manchester City. Então, assim, é um cara que gosta da posse de bola, gosta de sair com a bola trabalhada de trás, e é, para mim, sim, hoje, a equipe mais vistosa desse começo de Liga Europa, essa primeira fase de Liga Europa. Aí você tem outras equipes que praticamente são muito competitivas. Eu boto o Betis e a Roma nesse patamar. A Roma, que praticamente perdeu na sua estreia, mas tem o José Mourinho. É um cara que, assim, quer estar na Liga dos Campeões no ano que vem, porque é um cara que já conquistou 2 vezes a Liga dos Campeões, e é um cara que, assim, propagandas da Liga dos Campeões, é muito associado a figura dele à Liga dos Campeões. Tanto que, assim, ele faz propaganda para a Liga dos Campeões, para os patrocinadores da Liga dos Campeões. É um cara que venceu a Liga dos Campeões por 2 equipes que não eram tidas como favoritas, que foi a Inter de Milão e o Porto, nas épocas que ele venceu as 2 Champions. Então, praticamente, é um cara que, assim, fascinado e assim, vive por títulos. Assim, vai vir muito forte. A Roma já vem numa outro patamar, não é mais aquele time só de tipo, vou baixar a linha e vou me defender e vou jogar por uma bola, não. Ele muda para essa temporada, ele volta no estilo Mourinho, que é um estilo até que ele utilizou muito no Chelsea, na própria Inter de Milão, é aquele de um jogo direto, mas é um time que tinha posse de bola, é um jogo mais vertical, com o Dybala como central para ser jogador da equipe, atuando como segundo atacante, o Abraham mais centralizado ali, mas flutuando, conseguindo segurar a bola, flutuando, Pellegrini também voando. Então, assim, vejo a Roma muito forte, apesar de ter perdido o primeiro jogo, mas vejo muito forte, tanto no campeonato italiano, mas também para brigar por essa Liga Europa. E o Betis é uma equipe que vem também num trabalho consolidado do Manuel Pellegrini, chileno, de grandes títulos Premier League pelo Manchester City. Primeira Premier League do Manchester City, por sinal, quem conquista é o Manuel Pellegrini. Então, um cara, assim, também de boa filosofia de jogo, que entende, assim, se adapta ao adversário, é um cara que, assim, não tem uma filosofia fechada, ele se adapta ao adversário. Teve um jogo com o Real Madrid, ele perde por 2-1, mas deu muito trabalho pro Real Madrid, muito trabalho mesmo aí no começo do Campeonato Espanhol. Então, assim, vem com bons reforços, é uma equipe. Tem o Luiz Henrique brasileiro que ainda está se adaptando, começa no banco de reservas, mas você tem praticamente o Rami, que é um cara de muitos gols. Você tem uma equipe muito bem com a filosofia desde trás, trabalhando a bola também. Uma boa equipe do Betis. O Manchester United, que você acabou de dizer, acho que você definiu bem, com o Ten Hag, e aos poucos está implantando o que ele quer. Sim, vai ter que rodar um pouco mais o elenco. Ele está buscando ainda um encaixe melhor. Assim, o Eriksen já é um segundo volante no time dele. Ele utilizou o Fred como meia. Acho que, teoricamente, ele não vai conseguir ter o Fred como meia. Pode ser que ele tenha que mudar. A gente chegou o Antony agora. O Antony está no seu segundo jogo. Ainda também precisa se adaptar um pouco mais, porque assim, ele vem de uma outra batida do campeonato holandês, que é diferente. Assim, ele precisa adaptar à velocidade do campeonato inglês. Também precisa. O Cristiano Ronaldo definiu o que vai ficar. Então, também precisa encaixar um pouco mais o Cristiano Ronaldo também, como ele vai jogar, na filosofia de jogo que o Ten Hag quer. O Rashford volta a jogar bem, assim, também acho que vai brigar pelo título, mas ainda é um começo de trabalho, vejo um passo atrás das outras 3 equipes que eu falei. Real Sociedad, você comentou, tipo assim, sempre muito, muito chata, assim, vamos definir assim, na gíria do futebol, muito chata, muito cascuda, também sempre dá muito trabalho para as equipes mais fortes que ela. Com o Davi Silva, tem o Cubo, que veio do Real Madrid, contratado. Uma equipe muito chata. Perdeu o Isaac, né? Mas trouxe um outro centroavante.
centroavante muito forte, muito alto, eu até esqueci o nome dele, que vem para substituir o Isaac, então assim, acabou de chegar, cara que também vai precisar de um tempo de adaptação, então assim, é um time também que vai incomodar, venceu o primeiro jogo, o Sheriff, como é um grupo um pouco mais chato, o Sheriff é um time, Mohamed Ali Cho é o cara ou é o Sorló? é o Sorló, assim, muito chato, alto, muito alto, muito 95. forte, vai um cara bom centroavante, e o Sheriff é um time acostumado a jogar a Liga dos Campeões. É o reserva do Haaland. É o reserva do Haaland na seleção da Noruega. Então, o adversário que vai enfrentar o Sheriff na sua casa vai ter muitas dificuldades, tanto o Real Sociedade quanto o Manchester United. Esse grupo pode ser que um dessas equipes fique fora, até o Real Sociedade e o Manchester United pode ser que fique fora. Dependendo, assim, dos jogos, tem que abrir o olho aí nesse grupo. É um grupo mais complicado. A Lazio, como você comentou, tem o Feyenoord no grupo. O Feyenoord é um time chato também. É o vice-campeão da Conference League. Perdeu para Roma na final. Eliminou o Olympique de Marselha. É um time, assim, chato também de se enfrentar em sua casa na Holanda. Assim, manter o trabalho, não perdeu tantos jogadores. Complicado. E a Lazio é do Maurício Sarri. O Maurício Sarri é o cara que praticamente trouxe ao futebol italiano aquela máxima do futebol italiano, que não é, o futebol italiano não é só marcação defensiva, só se preocupar com a parte defensiva. Ele traz o time, daquele time do Napoli, para quem não se lembra, ele conseguiu trocar de frente com a Juventus com um orçamento muito menor. Com posse de bola, com o time batendo 60, 65% de posse de bola, trabalhando a bola de um lado para o outro, sem ter pressa para achar a brecha. Realmente é óbvio que ele tinha um time muito orçamento menor, um time com valores individuais menores do que tinha a Juventus na época, que era a Juventus de Pogba, Juventus de Vidal, os caras voando na época, a Juventus que tinha o Ibrahimovic, então assim, ele conseguiu trombar de frente, e ali cabeça a cabeça no campeonato, assim, é o Sarri hoje na Lazio, você comentou bem, o Felipe Anderson volta a se encontrar, foi para jogar no West Ham, assim, não teve tanto brilho, volta agora para Lazio, volta a se encontrar seu futebol, assim, até para a próxima. O Felipe Anderson está começando a ficar um pouco mais velho, com 28, 29 anos, mas pode sonhar assim com a próxima safra da seleção ele voltar a brigar por uma vaga na seleção brasileira. Então, assim, ele é mais um meia pelo lado, né? Então, assim, a Lazio é o Sarri ali comandando, abriu o olho muito com a Lazio, que a Lazio vem para essa disputa. E você tem praticamente também, assim, outras equipes que podem surpreender aí. Então, o Ludogorets, que é uma equipe também de tradição da Bulgária, sempre tem brasileiros ali, é uma equipe também com boa filosofia de jogo também, de posse de bola, porque ali no campeonato da Bulgária, o campeonato búlgaro, ele é o time a ser batido, é o time que mantém a posse de bola, é um time que roda, então assim, é um time sempre com uma filosofia de jogo de posse de bola, então assim, é um time a ser batido, possa ser um time que possa surpreender nesse começo de Liga Europa, até vence. Fenerbahçe de Jorge Jesus, praticamente, para quem não lembra de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, vitoriosíssimo aqui, a passagem dele pelo Brasil, é um cara também, um time de torcida inflamada, torcida que lota o estádio, torcida muito fanática, então assim, é um time também que ele meio que remonta a equipe, porque a equipe praticamente ele não consegue se classificar para a Champions League, cai na fase de grupos, nem na fase de grupos, ele cai na pré-classificatória. Então é um time assim, também que ele trabalho de bola, o Jorge Jesus gosta de um time de posse de bola, é um cara também que se adapta muito ao adversário, né? Se tiver que baixar a linha e se fechar, ele se adapta muito ao adversário. Então também tem o olho no Fenerbahçe que praticamente tem 3 brasileiros, né? Ele trouxe 3 brasileiros, ele trouxe o Gustavo Henrique, a dupla de zaga dele é brasileira, né? Gustavo Henrique, ex-Flamengo, com o brasileiro que estava no Olympique de Marselha. É muito bom zagueiro, até achei estranho ele trocar o Olympique de Marselha para ir pro Fenerbahçe, que é o Luan Pérez. Muito bom zagueiro, que foi do Santos, foi pro Olympique de Marselha, São Paulo que levou, acaba indo pro Fenerbahçe, e tem o Ilharão no meio campo, que é o jogador que praticamente era o jogador que ele mudou ali no Flamengo, naquele Flamengo dele, ele leva também pro Fenerbahçe. Então, assim, também olho no Fenerbahçe. Tem o Mônaco. O Mônaco tem o Wanderson, que sai do Grêmio, bom lateral, até futuramente lateral da seleção brasileira. Pode cravar aí, o Wanderson futuramente será lateral da seleção brasileira. Tem o Caio Henrique, que também será lateral da seleção brasileira. Também olho no Caio Henrique. Até, teoricamente, na época, muitos diziam uma invenção do Diniz, né?
porque o Diniz, quando o Diniz chega com ele no Fluminense, o Caio Henrique é contratado para ser o meia do Fluminense, porque o Caio Henrique vem do Atlético de Madrid como volante, e muitos queriam ele como meia, porque ele também utilizava como meia, e o Diniz bota ele como lateral esquerdo. Ele se destaca, volta para a Europa, o Atlético de Madrid, começa jogando no Atlético de Madrid, é comprado pelo Mônaco, e vem de grandes temporadas. O Mônaco sub-20, né? Como lateral sim, também. Sim, como lateral esquerdo. Assim, ele cresce na carreira como lateral esquerdo, convocado até para a seleção brasileira principal como lateral esquerdo, vem bem no Mônaco. Assim, o Barcelona tentou tirá-lo nessa janela, porque o Barcelona queria um lateral esquerdo pro futuro. Acabou vindo o Marcos Alonso, mas tentou o Caio Henrique, o Mônaco não abriu negociação, pediu muito dinheiro, o Barcelona recuou. Outros clubes da Premier League tentaram o Caio Henrique se manteve no Mônaco. O Mônaco fez um jogo contra o PSG, é o único clube que tirou pontos do PSG nesse começo de Ligue 1, no começo do campeonato francês. Assim, também olho no Mônaco, é um time assim, você pode dar muito trabalho. Perdeu o principal jogador, que é o Tchouaméni, era o principal jogador da equipe, acaba indo pro Real Madrid, vendido, mas é um time ainda perigoso, que começa bem também ali o campeonato francês, assim, tá um pouco atrás, tá com 12 pontos ali, a parte, óbvio que o líder é o PSG, junto com o Marseille com 15, mas tá ali na briga, no campeonato francês. Então, assim, é meio que os clubes que meio que eu pontuo aí nesse começo de Liga Europa. Óbvio, você tem que esperar para ver quem vai vir da Champions League como terceiros locais, terceiros colocados, que vêm de boas equipes, podem vir para brigar, mas os principais hoje da Liga Europa são esses e que podem dar muito trabalho aí para quem vai vir. A Liga Europa, assim, assim, uma fase de grupos ainda assim complicada, né? Não vai ficar achando que assim, jogos fáceis, não. Tem equipes aí a serem vistas as equipes aí que são da Betis, Real Sociedade, as equipes espanholas, a gente pontuou, tem os times franceses, Portugal, que praticamente aí Portugal não, o Braga é uma equipe sempre assim, que briga ali na parte de cima coloca um pouco mais atrás, assim, mas sempre tá brigando ali no campeonato português. Então, olho aí na Liga Europa, que é um campeonato que pode surpreender. Deve seguir mesmo nessa linha aí na Liga Europa, né? Deve ser, né? Deve ser mais ou menos essa ideia. São esses times aí, é claro que ainda tem muito campeonato para correr. Tem os times, né? Segunda fase entre os times da Liga dos Campeões, isso aumenta o nível da competição, aumenta o nível de dificuldade. A Fiorentina também, né? A Fiorentina também tá aí. A Fiorentina é uma equipe. Tá na conferência. Tá na conferência, achei que tava na Liga Europa. A Fiorentina a gente fala daqui a pouco. Então aí vai ter esses times aí, né, que vem meio que assim, aí um pouco a competitividade do campeonato nacional ajuda um pouco nessas competições, né? Acabam, enquanto que, por exemplo, a Liga dos Campeões pode talvez atrapalhar um pouco, porque exige mais, tal, mas nesse caso você jogar um campeonato competitivo, isso coloca você já no enfrentamento de alto nível, que é o que se exige na Liga Europa. E na Conference League, né, a competição aí vai para sua segunda edição, né, uma competição aí que se mostrou ser bem interessante, mostrou realmente uma competição de sucesso, né, o público, os torcedores gostaram muito, né, de verem os times, de apoiar as equipes. A gente tem no grupo A nós temos aqui, né, a equipe, né, falando da equipe do Istambul, nós temos o Rigas da Fiorentina, né, que a gente fala, que o Vitor falou agora, e o Hearts da Escócia, né, Fiorentina que vai tentar, né, aí, né, uma conquista também. Tem alguns jogadores interessantes, né, na equipe aqui, né, só pra enumerar rapidinho, aqui tem o Jovic, né, que era do Real Madrid, tem o Arthur Cabral, né, tem o Milinkovic, zagueiro aí, né, outro jogador que eu acho que também outro jogador que também enfrentará o Brasil. Uma equipe de tradição, né, a equipe da Fiorentina. É isso, né. Então tem alguns jogadores interessantes, né, tem o goleiro Golini, é uma equipe interessante para esse grupo A da Conference League, acho que leva vantagem, né, na competição. No grupo B a gente tem uma equipe que eu acho que entra como
candidato ao título talvez, né? Que é o West Ham da Inglaterra. Um grupo que tem o Anderlecht também lá da Bélgica, o Silkeborg, e o Steaua de Bucareste, né? Para completar o grupo, né? Eu acho, coloco o West Ham nesse caso como uma equipe favorita, né? O time lá que tem, né? Talvez como grande destaque hoje para nós, né? É o Lucas Paquetá, né? Aparece aí como o grande destaque Grande do contratação. a grande contratação desse time, que eu acho que vem para disputar mesmo. Acho que é um dos favoritos aí ao título mesmo dessa competição. Mesmo com quem vier lá da, eu acho que mesmo se o time estivesse, por exemplo, na Liga Europa, brigaria pelo título. Né? Então eu acredito que eu coloco ele como um candidato. Outra equipe que eu coloco como candidato tá no grupo C também, né? Que é o Villarreal. O Villarreal aí também vai estar no grupo do Apoel Beersheva de Israel, o Áustria Viena da Áustria, né? E o Lech, né? Da Polônia. É outro time, né? É outra equipe, né? Como eu falei, eu acho que o Villarreal entra também, né? Fez uma campanha muito boa na última Liga dos Campeões, então é outro time que também é candidatíssimo ao título, né? Até, né, o time se dedicou tanto à Liga dos Campeões na última temporada que não conseguiu garantir uma vaga para outra Liga dos Campeões esse ano, né? Mas é o time, né? De Jeremy Pino, Squeeze, Lo Celso, o zagueiro Paul Torres, o Foyt. É um time, como eu falei, não tem como. Albiol é um time E muito. não tem como você não colocar hoje o Villarreal como uma equipe que não brigue pelo título, né? Talvez até a maior favorita da Conference League nesse ano, né? Nós temos no grupo D, nós temos o Nice da França com o Colônia da Alemanha, que vão ter que se mostrar aí, né? Talvez aí podem aparecer como uma surpresa, como equipes interessantes, né? Nessa competição. No grupo que tem o Partizan e o Eslováquio, né? Todo mundo empatou nesse grupo. Nós temos o grupo lá com outro time holandês, o AZ da Holanda. Depois nós temos o Apollon, o Vaduz e o Dnipro, né? Esse é um grupo que também não acho que deva trazer nenhuma equipe aí interessante, né? Assim como também, se eu fosse colocar, na verdade, se eu fosse colocar, né, nessa competição, é claro que terão surpresas, tem times que podem cair da Liga Europa, mas a Djurgården, né, o Molde da Suécia, o Shamrock da Irlanda, o Ghent da Bélgica, tem o Cluj da Romênia no grupo G, com o Slava Praga, né, da República Tcheca, o Balcani, o Sivasspor da Turquia, o Basel, aí temos o Algiris, né, no grupo H, fechando com o Slovan Bratislava e o Pionic, né, que acabou perdendo na estreia para o Basel. O Basel costuma sempre apresentar alguns jogadores aí que são interessantes, né, que acabam sendo jogadores que acabam interessando a outras equipes, acabam despontando para o futebol mais lá na frente, né. Então vamos ver se o Basel aí, né, apresenta algum jogador aí para alguma equipe, enfim, alguém aparece. Mas é uma competição aí que acho que nós temos entre Villarreal, né, na frente, com o West um pouco atrás e a Fiorentina, né, disputando provavelmente, né, na competição. É claro que, por exemplo, o AZ pode apresentar alguma coisa, o Nice também a gente não pode excluir, né, o Colônia são escolas, né, de países, né, com uma escola bem interessante, então pode aparecer algo legal aí nesse meio. Então vamos ver o que vai acontecer, mas acho que deve girar meio que em torno dessas três equipes. Se sair delas, vai ser. Já começa a entrar um pouco, né? Na surpresa. Né, no âmbito da surpresa, no âmbito de estar fora da disputa. Né? Acho que nessa ordem, né? Villarreal, West Ham e depois a Fiorentina seriam aí meus favoritos para conquistar a Liga, a Conference League, a terceira competição, é a competição terciária aí, continental da Europa. O que você vê aí, Vitor, dessas equipes aí nessa competição? É,
West Ham é o principal favorito, né? A equipe de maior investimento aí, a equipe mais forte no campeonato mais forte também da Europa aí nessa Conference League, e se reforçou muito bem, né? A gente já tinha comentado, trouxe o Smack, travante hoje da seleção da Itália, assim, hoje muito bom atacante, centroavante muito alto, de muita força. Tava para ir pro PSG, mas a West Ham acaba meio que atravessando e contratando ele. Trouxe o Paquetá, que pô, era preferido por muito clube na Europa. Trouxe o Paquetá, assim, grande contratação. O Paquetá já chegou, mostrou que tem o Antônio, que é muito bom jogador. Então, assim, é uma equipe muito forte mesmo, e é favorito sim a conquistar o Liga Europa, com um trabalho a longo prazo. David Moyes também chegou lá, se acertou a equipe muito forte, tem uma muito forte na bola aérea também, muito forte fisicamente, tem um jogo físico também, quando precisa utilizar o jogo físico, utiliza, é o favorito. A Fiorentina, assim, é uma equipe de tradição, o italiano, mas é uma equipe que oscila muito nos últimos anos, né? Uma equipe que, assim, às vezes faz boas campanhas no campeonato italiano, você acha que vai, principalmente ela chegou na semifinal da Copa Itália, até tida como poderia ser um jogo parelho com a Juventus, não conseguiu e acabou sendo eliminada, e a Juventus indo fazer a final contra a Inter e dando Inter na final. Mas a Fiorentina é uma equipe de tradição, tem bons jogadores, continua tendo bons jogadores, você comentou alguns, o Arthur Cabral, o brasileiro que está lá, que é um dos grandes artilheiros do futebol europeu nos últimos anos, nas últimas temporadas, né? Então, assim, é uma equipe sempre de tradição que pode incomodar. Não vejo, assim, grandes olhos, mas pode incomodar. O Basel praticamente é um time que sempre tem bons jogadores, também é um time muito tradição no futebol suíço, chega muito forte praticamente também nos outros campeonatos, mas é um campeonato que também, assim, você não deve ter grandes equipes vindo da Liga Europa, deve ter, assim, muito focado no West Ham mesmo. O West Ham deve ser o principal favorito aí a chegar nessa disputa desse título. Você tem o Nice, também, equipe francesa, que também sempre tem bons valores, tem bons jogadores. Se não me engano, tem a volta do PP, né? O PP foi emprestado pelo. O PP foi pro Lille, não sei se ele foi pro Nice. Emprestado pelo Arsenal, que é um atacante assim que surgiu, foi bem, não acabou indo bem acho que ele voltou pro Lille. Ele não foi bem assim, tá no Nice, sempre meio que. Mas o Nice. Nicolas Pepe. Ele foi pro Nice? Isso. Então é um bom jogador, uma boa aquisição, porque ele não foi bem no Arsenal. Se esperava muito dele, acabou indo bem. É um jogador muito bom num contra um, habilidoso, um bom ponta. Então, assim, o Nice pode também incomodar aí. E sempre aparece uma outra surpresa, como apareceu o Feyenoord na temporada passada. O Feyenoord praticamente foi que chegou até a final, foi indo, caminhando. Esse ano praticamente eu não sei quem são os representantes holandeses aí porque a Holanda também sempre tem bons representantes, boas equipes. É o AZ. Então, então, assim, é um time, a Alkmaar, né? Um time sempre que faz boas campanhas no campeonato holandês, sempre fica entre os 4, 5 primeiros do campeonato holandês. Então, assim, pode também incomodar ali no Conference League. Conference League, às vezes, precisa andar um pouco mais. Assim, o West Ham é muito favorito, assim, nesse começo, é a equipe a ser batida. É um campeonato um pouco mais modesto, assim, a Conference League esse ano. Você não tem, assim, grandes equipes que possam cair da Europa League, como teve na temporada passada. Devem cair equipes mais modestas da Europa League. E o West Ham é o principal favorito. Se de repente cair uma equipe um pouco maior, que eu acho difícil, as difíceis equipes mais fortes ali que estão na Europa League ficarem em terceiro lugar e irem disputar a Conference League. Eu não vejo, assim, grandes sustos. Acho que os favoritos são mesmo o West Ham, a Fiorentina, a Alkmaar, de repente uma equipe portuguesa, o representante português é o me conta quem é o representante português. Da Conference agora? Eu acho que não tem, cara. Deixa eu ver. Pelo que eu passei aqui, eu não vi. Deixa eu ver se tem alguém de Portugal. O Galatasaray não tá aí no. Não. O Galatasaray tá, não tá? Também não. Não, representante turco. Então não. Não, da Turquia é o Sivasspor. Da Turquia é o Sivasspor. Então, assim, não vejo que o West Ham deve ter nesse. É o grande favorito.
a conquistar a Conference League. Mesmo que quem venha da Europa League, porque eu disse, não vejo assim, grandes equipes. A Conferência League precisa andar um pouco mais nessa primeira fase. Muitas equipes ainda assim conhecidas e modestas, né? Jogando, assim, equipes com um orçamento É um muito campeonato mais baixo. equipes mais para as equipes locais terem oportunidade, né, de Sim, equipes. só que eu digo, vale muito, porque assim, a Roma conquista título ano passado e a Roma consegue assim, trazer o Dybala, consegue trazer o Hinaldo, trouxe o Belotti, muito com dinheiro que entrou dos jogos lotados, óbvio, foi passando de fase, foi entrando mais dinheiro, então, assim, ela conseguiu ter mais dinheiro em caixa para ter contratações melhores, ser uma equipe mais competitiva para jogar tanto o Campeonato Italiano, mas também a Liga Europa e também a Copa Itália, ter um calendário, assim, ter um elenco mais vasto para disputar as competições todas que vai ter no seu calendário. Assim, vale muito ganhar a Liga Europa. E o West Ham fez investimentos altos. Assim, você paquetar por um valor alto, você traz o Smaca por um valor alto, entendeu? Você consegue manter o Antônio, você traz o Emerson Palmieri que voltou para o Chelsea, você compra o Emerson Palmieri, lateral esquerdo da Itália, e é titular. Assim, o West Ham faz investimentos altos. Assim, o West Ham tem, não digo obrigação, mas o West Ham, obrigação é uma palavra muito forte, mas o West Ham precisa ir longe na, 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 na Conferência League. Mais uma vez eu digo, vale muito, porque quando você vai passando, você vai ganhando dinheiro, você consegue na próxima temporada reforçar mais a sua equipe, até visando brigar assim, em coisas mais altas, não só no seu campeonato nacional, mas também nas competições europeias. Como eu te dei exemplo da Roma, posso te dar exemplo até do Rangers, como foi, praticamente chegou na Europa League. Assim, o próprio Feyenoord assim, pode até sonhar mais alto em brigar mais forte no campeonato holandês. Assim, vale muito você ir mais longe. Entra dinheiro, entra premiação para você vislumbrar a temporada seguinte com mais dinheiro em caixa e poder atrair jogadores. Nossa, assim, além de você ter mais, o dinheiro da torcida, do público que vai te prestigiar, ter o dinheiro também atrai jogadores. Jogadores olham e falam, pô, esse time tá chegando. Por exemplo, assim, o West Ham atrai muitos jogadores hoje, além de estar na Premier League, o West Ham praticamente atrai porque o West Ham tá sempre disputando uma competição europeia, sempre fazendo boas campanhas na Premier League. Joga uma Conference League, aí pro ano que vem se vence, pode jogar uma Europa League, pode, com mais dinheiro, trazer mais jogadores. Já trouxe hoje bons jogadores e briga mais em cima. A própria Fiorentina, também, isso vale muito para a Fiorentina. Tem há muitos anos, assim, é um time de tradição, mas vê os outros clubes no campeonato italiano passarem à sua frente. De repente, vencer, brigar para vencer e disputar uma Europa League mais forte. Então, vale muito. Assim, precisa andar um pouco mais, né? Ainda assim, muitas equipes modestas. Tem o Genk também, que é uma equipe de tradição. Assim, equipes muito modestas ainda, orçamentos mais baixos, mas vai passando-se as fases, os jogos vão melhorando. Essa primeira fase ainda precisa andar um pouco mais. Mas o West Ham hoje é o principal favorito. Deve andar meio que nessa linha mesmo, né? Os campeonatos. A gente vai ter que acompanhar, né? Eu acho realmente que talvez hoje tenha, acho que tá mais definido, né? O ano passado acho que ainda tinha mais equipes, tinha algumas dúvidas ainda, né? Em alguns pontos, acho que esse ano tá mais definido. E é o que você falou, né? O campeonato que acontece, que o dinheiro desse campeonato e outra, vai ter o desgaste, né? Porque esse campeonato, como a gente falou, tudo bem, você disputa, você vai ter um nível maior, você entra no campeonato de alto nível, você já tem, sabe, já entra no nível bom, só que ao mesmo tempo você vai jogar mais jogos na temporada, então você vai sofrer o desgaste dentro do seu próprio campeonato nacional. Então por isso que às vezes uma conquista de, de Liga Europa e com uma garantia de uma Conference League, ou uma Liga Europa, uma garantia na Liga dos Campeões, você talvez eventualmente, se por acaso uma campanha não for muito boa no seu campeonato nacional, você busca a manutenção no campeonato nacional para poder aí no próximo ano com a Liga dos Campeões e com o dinheiro do campeonato nacional você poder buscar uma equipe mais forte, mais competitiva. Então tem muitas equipes aí que estão no meio de um trabalho em busca de uma grandeza, né, dentro do cenário europeu. Então essas equipes, muitas delas, né, tirando talvez o Arsenal, né, eu acho que só o Arsenal aqui que eu acho que é uma equipe que tá um pouco acima mesmo de todo mundo. O resto tá todo mundo
tentando. Na Europa League, né? Isso, das duas competições, né? Eu acho que só o Arsenal ali que busca. Mas a Europa League ainda assim, a Europa League, juntando as duas competições, a Europa League ainda assim desce os times da Champions, tem boas equipes aí com bons treinadores, assim, exemplo, claro, a Lazio com o Sarri, que é um treinador de muito alto nível. Você tem praticamente a Roma com o Mourinho, um cara de muito alto nível. Pellegrini no Betis, é um cara também de muito alto nível como treinador. Você tem, cara, outras equipes que o próprio Ten Hag, que é um grande treinador no Manchester United. Você tem a própria Real Sociedad, tem um bom treinador. Então, assim, é um campeonato um pouco mais parelho. Assim, por mais que você fale assim, o Manchester United e o Arsenal são times de tradições, mas é um campeonato mais parelho, até pelos treinadores, você tem grandes treinadores com equipe de tradição. A Conference League já desparece muito devido praticamente ao West Ham ter, assim, o West Ham ter mais dinheiro em caixa, mais bala, vamos dizer assim, para poder gastar, e gastou nisso para trazer jogadores. E assim, você tem óbvio, a tradição da Fiorentina, mas você tem outras equipes muito modestas, com orçamentos muito menores. E mesmo que tenham bons treinadores, mas são orçamentos menores, são jogadores de nível técnico menor. Então você precisa esperar andar um pouco mais para ver como vai ser o desenrolar da competição. A Europa League não. A Europa League, assim, mesmo que o Manchester United e Arsenal tenham os orçamentos maiores, mas grandes treinadores com boas equipes. A Roma também, assim, se reforçou muito forte. O Betis reforçou bem, conseguiu manter seus jogadores. Sim, a Lazio também com bons jogadores. Então, é um campeonato. O Mônaco, assim, olho também no Mônaco. Sim, é um campeonato vai ser mais parelho. Andando vai ser mais parelho o campeonato. Deve seguir mesmo essa ideia mesmo, né? Como a gente falou, né? Somente a Conference League tem que. Até a própria Real Sociedad, né? A Real Sociedad ganha 70 milhões na venda do Isaac. O Castle pagou 70 milhões de euros para a venda do Isaac. Aí, com esse dinheiro, a Real Sociedad contratou 3, 4 jogadores. Assim, por 10, 15, 20, 30 milhões. Assim, conseguiu com esse dinheiro fazer bom uso do dinheiro, trazer 3, 4 jogadores para reforçar mais o elenco. Então, assim, é um campeonato mais parelho, andando mais equilibrado. Deve seguir mesmo nessa ideia mesmo, porque aquilo que você falou mesmo, essa disputa, ela talvez na Conference League ainda tem talvez a busca, né, pela vaga na Conference. E por enquanto, né, a gente tem talvez o Arsenal, né, acho que tá num patamar um pouco mais alto. É claro que quando as equipes são caídas, a gente vai ter pelo menos ou o Barcelona ou o Inter de Milão, o Bayern de Munique, né, por exemplo, que entrarão na Liga Europa, né, na segunda fase. Tem também um grupo equilibradíssimo, que é Tottenham, Olympique de Marselha, o Eintracht Frankfurt e o Sporting. Quer dizer, um dos três também vai cair, vai cair para a Europa League. Então, assim, é uma equipe também que pode chegar como candidata para brigar e conquistar a Europa League. Aí já eleva um pouco mais o nível, né? E as equipes vão tentar buscar o título, né? Se por acaso acabarem para essa competição, vão tentar buscar, porque é uma forma também de você. Tem também o grupo do PSG, né? Tem PSG, Benfica, Juventus. Tem muito. Então a Liga Europa Um dos três também vai descer, vai. E também pode brigar pelo título da Europa League. A Europa League ela fica bem quente mais pra frente, né? Nos momentos seguintes aí realmente o negócio é bem interessante. Vai ter que acompanhar, né? Tem que esperar pra ver. E é isso, né, pessoal? Isso, a gente abordou aí, né? As duas competições. Talvez a expectativa nesse momento fica mais pelo que pode acontecer no futuro, né? Do que provavelmente o que a gente tem agora, né? Claro que a gente vê dentro daquilo que a gente tem agora na competição, como as competições às vezes dependem da definição de outras, né? Por exemplo, a gente tem a Liga Europa depende da definição da Liga dos Campeões para poder ter um apontamento melhor, né? A Conference League talvez esse ano é até um pouco mais fácil de a gente direcionar, porque mesmo quem vem da Liga Europa talvez não bata de frente, por exemplo, com as equipes que a gente tem lá, né, hoje, né, na competição, né, que a gente falou, de Villarreal, de West Ham, Villarreal e Fiorentina, né, mas vale a pena acompanhar. Tem comentado em vida real, né? Praticamente Real, também muito, mas o Vídeo Real acaba passando batido, né? O Vídeo Real, que também é um dos favoritos aí. Começa muito bem, né? O Campeonato Espanhol tá em terceiro com o mesmo número de pontos do Barcelona, que é o segundo colocado. O Real Madrid praticamente venceu todos os jogos, tem 15, e o Barcelona e o Vídeo Real tem 13.
E começa muito bem, manteve meio que perdeu um outro jogador, mas manteve muito bem a base da equipe, muito forte. Assim, a briga também vai brigar assim, com o West Ham por esse título. Muito forte o Villarreal, muito forte mesmo. Assim, chegou à semifinal, perde pro Liverpool, né? Da Champions League na temporada passada. Trabalho mantido do Naemery. Assim, é também um dos favoritos aí ao título, o Villarreal, junto com o West Ham. Assim, também investiu para isso, conseguiu comprar o Léo Celso, né? Do Lo Celso no Ndombele, né? E o Ndombele também chega pro Villarreal. O volante que também era do Tottenham, não foi utilizado pelo Conte, acaba indo pro Villarreal. Então, assim, o Villarreal também muito favorito nessa briga aí. Paul Torres, Albiol, manteve a base. É um time muito favorito a conquistar também a Liga Europa. Acho que fica entre os dois aí. A Liga não, a Conference League, né? Villarreal e o West Ham, assim, a princípio, as duas equipes mais fortes, a não ser que desça, sei lá, de repente dê uma reviravolta e desça alguma equipe mais forte aí que eu não acredito deve descer na Liga Europa. Se não, os dois são grandes favoritos a conquistarem aí, junto com a Fiorentina, os três principais favoritos a conquistarem a Conference League. Pra mim é nessa ordem, né? Deve ficar, mesmo quem desce, né? Acho que deve ficar um desses três aí. Entendeu? Então, é isso, né? É isso então, né? Como a gente falou, né? A Liga Europa ainda vai apresentar algumas coisas. Acho que a Conference League ela tá meio que pré-indicada. Vamos ver se muda alguma coisa até o final. Mas é a nossa previsão, a nossa análise. E eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não se esqueçam aí, né? Me fala, né? Fala pra vocês aí que vocês acham que tem favoritos. Acham que tem alguém que pode correr por fora. Alguma surpresa pode estar pintando aí que vocês estejam vendo, que vocês estejam acompanhando. Comenta aí, deixa as informações deixa um comentário aí também, né? Fala o que vocês acham. E não esqueça de se inscrever, né? Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, like sempre ajuda bastante. E já falei, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, né? E compartilhem também com a galera, com seus amigos aí, né? Se você tiver, né? Se achou interessante o conteúdo, passa aí pra alguém ficar sabendo. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o Victor encerrar aí. E tamo junto, pessoal. Valeu, aquele abraço. Vai daí, Victor. Bom, valeu, pessoal. Mais uma semana aí que encerramos. Espero que tenham gostado. Mais uma vez já digo para vocês, mandem sugestões. Desde a opinião de vocês aí do que a gente manda na análise aí. A gente sempre aberto a ouvir a opinião de vocês. Vocês acham o que tá... Óbvio que a gente não é o senhor da razão. Mandem aí se vocês quiserem discordar ou se estiverem concordando. Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo, assistam o vídeo inteiro. Curtam o nosso trabalho aí, que a gente praticamente faz pensando sempre em vocês, análise pensando no que o nosso público quer ouvir. Mandem sugestão do que vocês querem ouvir, críticas, sempre com muito respeito. Mandem também sugestões, tudo, elogios, estamos abertos a tudo. Muito obrigado, boa semana a todos, saúde, fui!